Muito bem, né? E copiaram aí já, ô? Não. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do panorama, né? Do fim da Primeira Guerra Mundial. Como é que ficou a situação depois do fim da guerra? Na outra aula nós falamos, né? A saída da Rússia da guerra, a entrada dos Estados Unidos e como é que o jogo virou a partir daí. E imediatamente depois teve a rendição da Alemanha, inesperadamente para muitos, né? A Alemanha simplesmente se rendeu. E hoje a gente vai ver a situação, principalmente na Alemanha, porque isso é importante vocês entenderem, essa situação que a Alemanha fica com o fim da Primeira Guerra Mundial, porque vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Então, de fato a guerra não acabou bem, né? Não acabou bem. E provocou na Alemanha um trauma muito grande, um caos profundo e injusto, e que motivou um sentimento crescente dos alemães por revanche. Quer dizer, a história tinha que ser passada a limpo e os alemães, de certa forma, vão começar a construir uma mentalidade para uma guerra que eles consideravam que não tinha acabado de forma justa e que, portanto, ainda estava alguma coisa ainda para ser acertada. Eles vão tomando conhecimento disso muito aos poucos, né? E à custa de sofrimento também para o povo alemão. Então, o que eu quero dizer é que o fim da Primeira Guerra Mundial, de certa forma, né, a partir de Versalhes, engatilhou o início da Segunda. Parecia que era inevitável uma Segunda Guerra Mundial, a partir desse final da Primeira Guerra. Então vocês vão entender um pouquinho da situação da Alemanha, né, da situação política que a Alemanha estava vivendo. A Alemanha, ela era uma organização estatal recente, né? Nós vimos que a unificação da Alemanha foi em 1870. Então você ainda tinha muitas estruturas de poder dentro desse território que ainda não estavam plenamente, né, consolidadas como um império. O Reich, o segundo Reich. Então, ao mesmo tempo que você tinha, né, o Kaiser, que era o Guilherme II, você tinha também algumas outras regiões da Alemanha que ainda mantinham uma certa autonomia com relação ao Kaiser. Por exemplo, você tinha a região sul da Alemanha, né, região da Bavária. É uma região na época muito famosa por ser produtora de cerveja. Então, era comum os encontros nas cervejarias para debater política. Cervejaria é o local onde se produzia, né, as cervejas. Ali eles iam debater política. Então tinham muitos sentimentos com relação à política variados. Tinham nacionalistas, né? Tinham pan-germanistas, que misturavam muito, né, de política com outras coisas também. Por exemplo, com a ideia de volta ao paganismo, de volta, né, aos tempos pré-cristãos dos povos, né, teutônicos, né? É por isso que na Itália eles são chamados de tedesco, né? Na Itália não se fala Alemanha, né? É tedesco. Esse nome tem muitas variações, né? German para os americanos, ingleses, né? Alemanha para nós. Para os alemães é Deutschland, terra dos teutos, né? Deutschland, dos teutos, que eram povos originários, né, daquela região ali. Nos tempos pré-cristãos. Mas aí quando você entra nesse processo da unificação da Alemanha, nós vamos ter, né, uma leva de várias tendências que estão aí, né, buscando afirmação nesse Império Alemão. Muitas vezes são divergentes, são contraditórias, né? O papel do Kaiser era
procurar manter aquilo tudo sob a autoridade dele, desse segundo Reich, né? Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, quando ela acontece, ela já acontece dentro de um contexto político estranho na Alemanha, né? Porque o primeiro ponto é que você tinha os partidos políticos dentro da Alemanha, né, do Kaiser. Então você vai ter o surgimento do Partido da Social-Democracia. Então, Partido, né, Social-Democrata. Partido Social-Democrata. Que foi criado, né, por um judeu. Então você vai vendo que os judeus vão dominando a vida política da Alemanha, desde da unificação da Alemanha. Eles vão dominando a vida política em ideologias partidárias, não efetivamente como governo, mas eles vão estar, né, inseridos dentro de uma ideologia partidarista de esquerda, a social-democracia, né? Aqui ainda você não tem partido comunista na Alemanha. Você tem uma versão, né, do que seria o comunismo depois, através desse partido da social-democracia. A social-democracia ela vai se fortalecendo por toda a Europa. Então vão surgindo vários partidos sociais-democratas, né? O que é a social-democracia? A social-democracia ela prega também a revolução socialista, né? Mas de uma maneira diferente do Karl Marx, que é o cabeça da ideia socialista, que mais tarde vai desaguar lá na Revolução Russa, né? É a ideia de você fazer uma revolução aos poucos. Você vai ganhando terreno aos poucos, dentro das próprias instituições de poder, e você vai assumindo o governo gradativamente. Entendeu? Você não faz uma revolução de um golpe só. Você vai fazendo ela aos poucos, em doses homeopáticas, até você chegar ao poder. Essa é a estratégia da social-democracia, né? Então, primeiro você vai ter o Partido Social-Democrata. Depois você vai ter o Partido, né, Socialista, né? Depois você vai ter o Partido, né, Partido Socialista. Quando a guerra começar, o Partido Socialista ele vai se dividir, né? Ele vai tomar rumos diferentes, porque uns eram a favor da guerra, outros eram contra. Uns não queriam que a Alemanha entrasse na guerra e outros queriam que a Alemanha entrasse na guerra. Então você vai ter uma divisão aqui dentro desse partido, né? Dentro dessa divisão, você vai ter uma ala mais radical, né, que vai se chamar Liga Spartacus, de referência lá mesmo ao Spartacus, da Liga, daquela rebelião de escravos na Roma Antiga, que é a Liga Spartacus, Liga Espartaquista, né? Aqui você vai ter duas lideranças dentro desse movimento aqui. Uma mulher chamada Rosa Luxemburgo, que era judia. E aqui, né, Karl Liebknecht, que também era judeu. Esse povo aqui é tudo da Alemanha, os partidos da Alemanha. Mas era tudo, esse povo é judeu, que você está falando, né? Então eles estão controlando. Aqui é a esquerda política, eles estão controlando a esquerda política. Como é que nessa época na Alemanha ainda tinha os judeus, o povo lá? Pois é, nessa época aqui, a Alemanha ainda não tinha tido os judeus como inimigo da Alemanha. Eles tinham o judeu como, né, um povo albergado, ou seja, aquele povo que você acolheu no seu território. Não havia nenhum problema entre a Alemanha e os judeus aqui.
E os judeus vão gradativamente ocupando posições, né, à esquerda. Entendeu? No caso ali é Liebknecht. Então aqui você tem do Partido da Social Democracia uma facção que vai dar no Partido Socialista. Do Partido Socialista você vai ter uma facção mais radical que vai dar na Liga Espartacus. Tá certo? Esse pessoal aqui, da Liga Espartacus, eles já estão querendo fazer uma revolução comunista na Alemanha. Uma revolução comunista. E aí quando, né, a Alemanha perde a guerra, você vai ter a Alemanha num caos político. Por quê? Porque uma das exigências no acordo de paz, para o cessar-fogo, era que a Alemanha deixasse de ser uma monarquia. Isso é uma exigência do presidente norte-americano, chamado presidente Woodrow Wilson. Uma das exigências era a abdicação do Kaiser Guilherme. Então o Kaiser Guilherme teve que abdicar o trono, né, em favor do filho, e foi para a Suécia, para um país desse aí, se refugiar. E o filho dele também não aguentou a pressão e abdicou também. E aí a Alemanha aboliu a monarquia e virou uma república, chamada República de Weimar. Essa República de Weimar, ela foi composta pelo Partido Social Democrata. Então, né, virou uma república presidencialista. O presidente era o líder do Partido Social Democrata, um judeu chamado Weber. Os alemães estão vendo que gradativamente, né, os judeus estão ou transformando a Alemanha numa república comunista judaica, ou transformando a Alemanha numa espécie de república social-democrata, né, também controlada pelos judeus. Então a Alemanha vai ficar dividida. Vai ter os nacionalistas que não vão aceitar isso. E ao mesmo tempo em que os comunistas estão dando um golpe de Estado contra os socialistas aqui, da social-democracia. A Liga Espartacus, então logo termina a guerra, em 1918, já em janeiro de 1919, eles vão tentar dar um golpe de Estado em Berlim, para tomar o governo. Porque quando foi proclamada a República na Alemanha, em que o Weber foi chamado presidente, o Liebknecht proclamou a República também ao mesmo tempo, em outro lugar. E ele queria ser o presidente e instalar um governo aos modos bolcheviques da Revolução Russa. Entendeu? Isso aqui era radical demais. Isso aqui era um processo mais gradativo de bolchevização, de judaização dos alemães, entendeu? Os dois eram ruins. Mas o que representava mais perigo era esse daqui. Então, havia um grupo de ex-combatentes na Alemanha, que eram chamados de Freikorps, né? Ou seja, a frente livre de combate, né? Freikorps, que lutavam contra o comunismo. Então, eles vão se aliar ao governo, né, de Berlim, da social-democracia, para dar fim nesse golpe aqui da Liga Espartaquista, que a essa altura já tinha virado, né? Já tinha virado já o partido, né, comunista na Alemanha. Então eles vão matar a Rosa Luxemburgo e vão matar o Karl Liebknecht. E aí vai ser o fim, né, dessa vertente aqui. E como é que eles matam ele? A paulada. Paulada, surra. Não, peraí, então os que mataram a foram os Freikorps. Ah, tá. Que fazem parte da... Não, eles vão ajudar o governo da social-democracia. Porque para a social-democracia, isso aqui representava um perigo também. Que era muito radical. Os revolucionários são assim, eles se dividem, entendeu? Depois um luta contra o outro. Né? Eles são amigos no começo, tá vendo? Ó? Olha a sequência. No começo, eles vêm todos do mesmo lado, que é a social-democracia.
depois passa o Partido Socialista, né? E depois o Partido Socialista se divide, tem uma ala mais radical que vai dar no Partido Comunista, que vem da Liga Espartaquista, entendeu? Tem uma hora que um representa perigo para o outro. Por quê? Porque quando a Alemanha foi destruída politicamente, né? não o território. Politicamente foi destruída a monarquia da Alemanha, né? Quem saiu fortalecido com isso foi a social-democracia do presidente Weber. Então aqui vai se formar uma república chamada República de Weimar. Weimar é o nome da cidade. Então a Alemanha vai virar uma república a partir de 1918. Né? Aí vem em 1919 o Tratado de Paz em Versalhes, em Paris, no palácio lá de Versalhes. Né? E ali vão estabelecer, vão redefinir o mapa da Europa. Então a Alemanha vai perder um bocado de território. A Alemanha vai ter o seu território desmembrado. Primeira consequência, né? A Alemanha deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, a República de Weimar. Depois, vamos supor que o mapa da Alemanha, tá vendo aqui? Ó? Vamos supor que era isso daqui, ó. Certo? Eles vão fazer como aqui? Eles vão botar a Polônia aqui no meio, né? Polônia aqui, ó. Aqui a Polônia. Aqui vai criar a Tchecoslováquia, né? Vai ficar mais ou menos assim, né? Isso aqui tudo, ó. Pedaço da Alemanha que vai desaparecer, né? Vou botar em pontilhado aqui para vocês entenderem, né? Isso aqui é a antiga Prússia. Isso aqui é o Mar do Norte, ó. Mar do Norte. Isso aqui era a antiga Prússia, que tinha se unificado e formado a Alemanha, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi despedaçada, foi desmembrada. Então agora isso aqui é a Polônia. Isso aqui é a Alemanha. E um outro pedaço da Alemanha ficou aqui, que é a Prússia Oriental. Aqui no mapa não tem. E entre a Polônia, entre a Alemanha e a Prússia Oriental ficou a Polônia aqui. E esse trechinho aqui, é um corredorzinho aqui, tá vendo? Que dá para filmar? Ficou conhecido como corredor polonês. Uma cidade chamada Danzig. Aqui, tinham muitos alemães morando aqui, nesse território que voltou a ser da Polônia. E aqui, onde passou a ser Tchecoslováquia, também tinham muitos alemães morando. Essa região aqui passou a ser conhecida como Sudetolândia. Região dos Sudetos. Além disso aqui, a Alemanha teve que pagar as indenizações de guerra, todo o prejuízo de guerra, a Alemanha teve que pagar. Então, quer dizer, a Alemanha contraiu uma dívida monstruosa, né? E além de tudo isso, a Alemanha perdeu aquela região da Alsácia-Lorena para a França. Então ficou só um pedacinho ali para a Alemanha, a região do Ruhr, que a Alemanha precisava produzir carvão para poder vender esse carvão para a indústria e com esse dinheiro pagar as indenizações de guerra. Então a situação da Alemanha era realmente uma situação de desespero, né? Completamente arruinada. O país estava completamente arruinado. E além do mais, era uma república fantoche, marionete, né? Na mão do povo judeu. Foi assim aos poucos que os alemães foram entendendo o que tinha acontecido com eles. Aos pouquinhos eles foram entendendo isso, sobretudo depois de Versalhes, da Conferência de Versalhes, quando foi feita essa partilha, né? E a Alemanha ficou numa situação aqui muito complicada, porque você tinha alemães aqui sofrendo na mão dos poloneses,
você tinha alemão aqui sofrendo na mão dos tchecos, entendeu? São eslavos, né? Tanto os tchecos quanto os polacos, são eslavos. É outro tipo, entendeu? Tipo étnico, né? Na Europa tem muito isso. Você sai de um país para outro, você já encontra uma outra realidade. É um continente pequeno, mas tem muita diferença étnica. Cara, esse eslavo é o pan-eslavismo? Exatamente, exatamente. Tem alguma coisa a ver com a Sérvia? Tem a ver com o fato de que eles não suportavam os alemães. Entendeu? E aí os alemães passam a ser muito maltratados aqui nessa região, que agora não pertence mais à Alemanha. Apelido não se fala isso. Você imagina se você fosse um brasileiro lá do Rio Grande do Sul, e de uma hora para outra, o Rio Grande do Sul não é mais do Brasil, faz parte do Uruguai, e você está agora submetido a um governo uruguai que te odeia, porque você é brasileiro. Só um exemplo, né? Como é que fica a sua situação? Entendeu? Você está desamparado. Então, isso tudo era o quê? Eram gatilhos para uma outra guerra. Porque a situação ia só piorar daí para diante. Ia piorar e ia acabar provocando uma outra guerra. Entendeu? E é por isso que vai gerar na Alemanha, né, um desconforto, um descontentamento que vai provocar o fenômeno nazista. O fenômeno nazista vai surgir a partir disso. A partir dessa sequência de coisas. Né? Então a Alemanha vai ter partidos nacionalistas que vão lutar contra os partidos de esquerda que estão dominando a Alemanha. Né? Os partidos socialistas, da social-democracia, aí a ameaça de um golpe comunista, que vai acontecer em 1923, né? Chamado Putschkapo, lá em Berlim. Um outro grupo comunista vai tentar dar um golpe de Estado lá, para transformar a Alemanha numa nação bolchevique comunista, entendeu? Vai fracassar, e então em função dessas coisas que vai surgir o Partido Nazista. O Partido Nazista vai surgir como um partido nacionalista para combater o comunismo e combater o judaísmo, que eles enxergam como sendo, né, a principal causa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra e causa do caos que a Alemanha está vivendo na República de Weimar. Né? A República de Weimar, para vocês terem uma ideia, 1922 para 23, né? Os trabalhadores alemães da região do Ruhr, que produzia carvão, que estava subordinado à França, trabalhavam, né, sob a vigilância dos soldados franceses. Eles vão fazer uma greve. E aí o governo francês vai reagir, né, e vai fuzilar um monte de trabalhadores alemães. E vai aumentar o peso das indenizações. Quer dizer, vai aumentar a carga de trabalho dos trabalhadores no Ruhr. Né? Isso vai provocar uma inflação na Alemanha. Inflação quer dizer o quê? Desvalorização do seu dinheiro, da sua moeda. Por isso que você vai ver fotos na época aí de pessoas indo na padaria com um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar pão. Porque o dinheiro ficou tão desvalorizado que você tinha que juntar 1 milhão de marcos para poder comprar pão na padaria. 1 milhão de marcos era só papel, não valia nada. Então o povo da Alemanha estava passando fome, passando frio, uma inflação, né? Só pagando indenização de guerra. E ao mesmo tempo que via os judeus ocupando os cargos mais importantes do governo, e ao mesmo tempo via os judeus cada vez mais ricos na Alemanha. Cada vez mais favorecidos, cada vez mais ricos. E isso ainda não era o pior. O pior é que os judeus ocupavam também os cargos mais importantes na cultura. Né? Que é uma coisa que os alemães valorizavam muito, a cultura alemã. Eles chamavam de Kultur, né? A cultura alemã. A música alemã, né? Toda a história alemã. E eles estavam vendo que, a partir do momento que os judeus dominavam as academias de artes, né? As academias de ciências, os judeus iam impondo uma nova forma de cultura que eles chamavam de cultura degenerada, arte degenerada. Era a substituição daqueles valores alemães, né? Que os alemães tinham muito isso, né? Valores ligados, né? À raiz alemã, substituição disso por valores modernos, arte moderna, teatro moderno, cinema moderno. Né? Então os alemães estavam vendo gradativamente a destruição da sua nação. Né? Por exemplo, Berlim, na época
da República de Weimar, chegou a ser, né, considerada a capital do homossexualismo. Você imagina a situação como é que estava. Né? E cinema, né? Cinema também só promovendo esse tipo de arte degenerada. Eles chamavam assim. Depois, quando os nazistas chegarem ao poder, eles vão fazer essas comparações. A arte degenerada e a arte alemã. Vão fazer exposições simultâneas para mostrar a diferença de uma coisa para outra. Né? Então, o Partido Nazista vai começar como uma sociedade secreta. É uma sociedade secreta chamada Sociedade Thule. Sociedade Thule. Essa sociedade secreta era uma sociedade esotérica, tinha um fundo religioso nisso daí, entendeu? Eles acreditavam que em outras eras teve uma época de ouro na humanidade, que eles diziam que era a época, né, da Hiperbórea. Para eles, Hiperbórea era uma ilha, né, onde vivia uma raça, e essa raça era superior, era uma raça de progresso, capaz de fazer coisas. Isso é um mito, né? É um mito, a ilha de Hiperbórea. Só que a Hiperbórea tinha desaparecido, ou afundou, aconteceu uma catástrofe natural que ela desapareceu. Mas o povo da Hiperbórea, alguns conseguiram sobreviver, são os arianos. Eles chamavam de arianos. Os arianos, historicamente, nós conhecemos como indo-europeus. São povos que migraram por volta de 2000 anos antes de Cristo. Eles vão migrando. São da descendência, de acordo com a Bíblia, o relato bíblico, são da descendência de Jafé, um dos filhos de Noé. Então eles vão migrando ali pelo norte da Europa até chegar na região da Índia. Entendeu? Então esse povo aí é que vai dar origem à civilização greco-romana. São os indo-europeus, são os árias, né? É chamado arianos. Para os nazistas, né? Ou para a sociedade Thule, ainda não tem partido nazista aqui, nós estamos falando da sociedade Thule. São eles que usam o símbolo, né? Assim. Eles é que usam esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, ele vem lá da civilização Veda, na Índia antiga, né? Que foi, a sociedade védica foi fundada, a civilização védica, pelos indo-europeus, pelos arianos. Então, por isso que os nazistas vão usar esse símbolo aqui. Este é um símbolo muito antigo, tem uns 2000 anos de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. Se você viajar lá na Índia, você vai ver muita escultura com esse símbolo aqui. Aí você vai falar, isso era nazista? Não. Isso aqui, né, é a civilização Veda, que foi, né, uma civilização fundada pelos indo-europeus. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que o tempo ele é circular. Ele é circular, ele é cíclico, né? Hoje em dia, ser nazista significa o quê? É crime. O nazismo foi considerado organização criminosa no julgamento de Nuremberg. Se você se declara nazista, você é considerado membro de uma sociedade, de uma organização criminosa. E por isso você pode ser preso. Mas por que eles falam que é criminoso? Porque não ajuda Deus? Porque o julgamento de Nuremberg, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, julgou o Partido Nazista e condenou o Partido Nazista. O Partido Nazista foi considerado uma organização criminosa. Assim como tem organização criminosa do tráfico, né? Crime PCC. Organizado, né? PCC, Comando Vermelho e tal. Então, você demonstrar filiação a uma organização criminosa, você é passível de ir preso. Né? Hoje em dia não pode nem falar disso. Não pode não, porque foi considerado organização criminosa. Tem que censurar. Não pode falar. Então, mas começa com uma sociedade secreta, chamada Sociedade Thule. E mais tarde, né, vai virar um partido político, chamado Partido Nacional Socialista. O Partido Nacional Socialista. Socialista aqui, né, não tem nada a ver com socialismo. Dos trabalhadores alemães. Trabalhadores alemães.
Aí a sigla era NS, né? NSDAP. Essa era a sigla do partido. A inicial dessa sigla, né, é que vai dar origem ao termo nazi. NS, né? Nacional Socialismo, abreviado ficava Nazi. Entendeu? Nacional Socialismo, abreviado, era Nazi. Assim. Daí porque vai ser conhecido como nazismo, partido nazista, mas vem do nome Nacional Socialismo. O Hitler, quando acaba a guerra, eu falei para vocês, ele estava internado no hospital, tinha ficado cego, e vai se recuperando aos poucos, né? Quando ele se recupera, ele fica desempregado, a Alemanha arruinada, né? Economicamente, politicamente, toda esfacelada. Ele vai arrumar um emprego no exército de espião. A função dele era espionar esse partido aqui, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então ele não foi o fundador do partido. Mas ele não era alemão? O Hitler? Então, mas o exército estava preocupado com esse partido aqui, preocupado com as atividades desse partido. Então o Hitler foi como espião para saber o que esse partido estava disseminando, né? O exército alemão tinha sido praticamente desmobilizado. Então, o que é desmobilizar o exército? Então, você só pode ter um efetivo de 300 mil homens, 200 mil. Era 100 mil. Então, reduziu o efetivo militar. Os outros, né, soldados ficaram desempregados, sem rumo. Por isso que muitos foram formar o Freikorps. E a maioria ficou desempregada, né? Então, o exército alemão ficou reduzido a um mínimo. O armamento alemão foi destruído, ficou reduzido a um mínimo também. Então, a Alemanha já não tinha mais nenhum poder de guerra. Então, o exército alemão, que sobrou, estava colaborando com o governo de Weimar. Uma parte não aceitava. Tinham dois generais alemães aí, um que colaborava e outro que não colaborava. O que colaborava era o general Hindenburg. E o que não colaborava era o general Ludendorff. Então, são dois generais que tinham muito prestígio na Alemanha, esses dois generais. Ludendorff e qual é o nome do outro que eu falei? Hindenburg. Então você tinha, né? Ludendorff e o Hindenburg. Esses dois generais. Esse aqui estava colaborando com o governo, né, da social-democracia do Weber. E esse aqui não. Esse aqui não estava aceitando a situação. Certo? Então, essa ala aqui do general Hindenburg é que vai contratar aquele jovem ex-combatente chamado Adolf Hitler para espionar o Partido Nacional Socialista. O Hitler vai e participa da primeira reunião, vai na segunda, vai na terceira, e aos poucos o Hitler começa a ver que esse partido aqui é interessante. Aí ele vai deixar de ser um espião e vai se filiar ao partido. Ele vai fazer uma inscrição e vai entrar nesse partido como membro do partido. É nessa altura que ele começa a pensar no visual dele. Para ele essa coisa era muito importante, essa coisa do visual. Então ele vai imaginar, né, aquele bigodinho, tudo isso ele vai fazer como campanha publicitária. Aquele bigodinho dele e tal, os estandartes do partido, a bandeira. Ele, por exemplo, esse símbolo aqui já existia, mas ele vai bolar o símbolo da bandeira, que é o seguinte, né, uma bandeira vermelha, com uma bola com um círculo branco e aqui o símbolo. Isso aqui é ele que bolou, essa bandeira assim, né? Todos os desenhos dos fardamentos, das insígnias, dos estandartes, tudo é ele que fez, se inspirando no Império Romano, dos estandartes do Império Romano, das insígnias e tal. Então, ele vai criar todo um padrão, né, estético para esse movimento.
chamado nazismo. Então ele vai fazer com que esse partido seja mais do que simplesmente um partido político. Ele vai criar uma dinâmica em torno do partido. Vai dar uma espécie de alma, né, para o partido nazista. E aos pouquinhos ele vai se tornando líder do partido. Até que ele vai se tornar o líder. Vai se tornar o líder do partido. Quando ele se torna o líder, né, aí ele vai exigir. E os membros do partido vão percebendo que ele tem capacidade. Né? E aí ele vai criar o título de Führer. É assim que escreve, né? Coloca dois pontinhos. Führer. Acho que não tem esse E, não. Esse E primeiro. Não tem, não. Acho que é assim, né? Acho que é assim. H. Não, acho que o H entra antes, né? Führer. É assim. É assim, Führer. Que quer dizer líder, né? Líder. Aí ele começa a pensar numa nova estrutura de poder que vai chamar princípio de liderança. Führerprinzip. Princípio de liderança. Né? Que é o oposto da democracia. É o oposto da democracia. Né? Na democracia, o poder, eles falam que emana do povo. Né? O poder emana do povo. No Führerprinzip, o poder vem, né, do líder. O poder vem do líder. A responsabilidade está embaixo. Cada um tem que responder de acordo com a sua área. É chamado princípio de liderança. Então, quando ele assume a direção do partido, isso lá no sul da Alemanha, na região da Bavária, numa cidade chamada Munique, que era a capital da cervejaria. Ele vai tentar fazer uma revolução. Vai fracassar, vai preso. Ele vai fazer uma revolução, vai organizar, né, parte daqueles ex-combatentes que estão desempregados, vão formar um grupo militar para apoiar o partido. É uma milícia. É contra os judeus, é contra o comunismo, né? É contra a democracia, é contra o mundo moderno. Se fosse partido católico, até seria. Pois é, o problema deles foi querer se apoiar no paganismo. Então, essa milícia armada do partido nazista era chamada de SA. Tropas de assalto. Era chefiada por um cara chamado Ernest Röhm. Para mim, essa é assim. Ernest Röhm. Eles usavam um afardamento pardo, um abraçadeira nazista aqui, para militar mesmo, né? Só que era camisa parda. Então eles eram contratados, pagos pelo partido, para poder proteger os membros do partido nos começos, porque tinha muita briga contra os comunistas, tinha briga de rua, de partido contra partido. O pau quebrava mesmo. Uma dúvida. Mesmo foi o SA que tentou matar Hitler depois? Não, as SA vai pelo contrário, né? O Hitler que vai fazer. A Operação Valkyria? Não, a Operação Valkyria, as SA já não existia mais. O Hitler que vai acabar com as SA. Ele vai matar os SA quase tudo depois. Né? Aqui os SA eram amigo dele. Entendeu? Aí, em 1923, o Hitler vai dar um golpe de Estado lá em Munique. Só que ele vai, né, ele vai organizar a coisa de uma maneira para dar um golpe de Estado de surpresa. A ideia dele era fazer o quê? Estava na cervejaria. Na cervejaria estavam reunidos lá, né, o prefeito lá de Munique, né, com o chefe da polícia. A ideia dele era chegar lá, prender esses dois e fazer com que esses dois aceitassem as condições que ele estava impondo para poder tomar o sul da Alemanha e de lá partir para tomar a capital em Berlim e acabar com a República de Weimar. Para isso ele precisava da ajuda das SA e precisava também... Depois a gente vai cortar o ferro velho do Carlão.
Carlão. Então eles precisavam da ajuda, né, das SA e precisava da ajuda do Ludendorff. Ludendorff já estava disposto a ajudar o Hitler. E ele já tinha se comprometido a ajudar. Então tudo dependia do Ludendorff. Por quê? Eles tinham combinado o seguinte: nós vamos tomar a cervejaria, vamos prender o prefeito e o chefe de polícia, e aí o Ludendorff chega. Quando o Ludendorff, porque as SA vão estar cercando todo o perímetro em volta. Mas quando o Ludendorff chegar, aí o chefe de polícia e o prefeito vão perceber que a coisa é grande. E você tem um general respeitado por trás, que é o general Ludendorff, entendeu? Então Hitler chega na cervejaria, sobe em cima da mesa, dá um tiro para o alto e anuncia que estão todos presos ali, que começou a Revolução Nacional Socialista. Se dirige ao prefeito de Munique e o chefe de polícia e rende os dois, fica com a arma na cabeça dos dois. Entendeu? Interrompe todas as comunicações com a parte externa e fica esperando o Ludendorff chegar, como tinha sido combinado. Só que o Ludendorff não chega. Por quê? O tempo vai passando e o Ludendorff não chega. O Ludendorff ficou com medo. Ficou com medo. Era tipo um blefe que eles estavam dando, que podia ter dado certo. Mas a hesitação do Ludendorff atrapalhou tudo. E aí deu tempo, porque foi cansando todo mundo. Passou 1 hora, 2 horas naquela situação, entendeu? Ninguém aguenta. E aí, quer ir no banheiro, quer não sei o que lá. E nesse meio tempo, eles aproveitaram para poder fazer um contato com o mundo externo, a parte externa lá, né? E viram que o Ludendorff não chegava a coisa nenhuma. E aí o Hitler, então, resolveu marchar até a chefatura de polícia, que ficava numa determinada rua lá. Eles vão fazer um cordão e vão marchando em conjunto. Isso aí já estava para amanhecer o dia. E eles foram, entendeu? E o Ludendorff não chegou. O Ludendorff vai chegar depois, tarde demais. Aí, quando eles chegam próximo ali, à chefatura de polícia, já tinha dado um comunicado de que eles iam para lá e os soldados já estavam esperando. Então os soldados estavam todos preparados já, e quando eles vinham chegando, o soldado fuzilou todo mundo. Só o Hitler sobreviveu. O Hitler, na hora do fuzilamento, todo mundo, né, tentando se salvar, um caiu para cá, caiu para lá. O Hitler, ele não sofreu nenhum ferimento à bala, mais do que um companheiro dele, porque eles estavam caminhando assim, de braço dado, né, fazendo cordão, sabe? Mas isso não é só para ser fuzilado mesmo? Eles não sabiam, mas alguém avisou. E aí o companheiro dele caiu, baleado, e no que caiu, ele caiu junto e deslocou o ombro. Ele conseguiu fugir. Esse companheiro dele era Pedro? Já morreu. Né? Ele consegue fugir, aí ele vai para a casa de um amigo dele que era luthier, né? Que faz reforma de piano. O carinha do professor de violino. Como chamava ele? Riefenstahl. Ele vai para casa e a esposa desse fabricante lá, como é que chama isso? Luthier, né? Que conserta instrumentos musicais. Ela era admiradora do Hitler. Ela recebe ele. E ele vai tentar se matar e ela que não vai deixar. Ela vai impedir o suicídio dele e nisso a polícia chega e prende ele. Né? Aí ele vai preso. Ele vai ser preso numa fortaleza, num castelo, né? E vai ficar um período lá. Aí vai ter o julgamento dele. No julgamento, ele não vai ter advogado, ele vai se defender sozinho e vai convencer muitos que estão ali de que ele agiu por bem do país. De modo que a sentença dele foi 3 anos de prisão. 3 anos de prisão, e sendo que ele ficou muito menos do que isso aí. Numa fortaleza, né, um castelo, onde ele escreveu o livro dele, chamado Minha Luta, Mein Kampf, né, que virou o livro, né, mais importante na Alemanha depois. Mas assim, esse livro encontra mais para vender. Proibido. Mein Kampf. Minha Luta. Durante o período que ele teve na prisão, ele escreve esse livro. E aí ele pensa, né, que vai ter que reorganizar todo o partido e tal, porque da maneira como ele tinha feito, não podia dar certo mesmo, e que agora a maneira dele chegar ao poder não podia ser por golpe de Estado, tinha que ser pelas eleições e tal, ia fazer tudo de acordo com a lei. Né?
Então ele vai reorganizar o partido a partir do momento que ele sai da prisão. Né? Ele sai da prisão em 1924 para 25. Aí ele começa um trabalho de reorganização do partido. Porque quando ele foi preso, o partido praticamente foi destruído. Né? Não sobrou muita coisa. Muitos foram presos, outros fugiram para fora do país e tal. Mais tarde eles foram se reagrupando e o partido foi se fortalecendo de novo. Né? Então essa daí era a situação da Alemanha, que evidentemente a gente está vendo que caminhava, né? Caminhava para um novo conflito. Paralelamente a isso, ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo na Alemanha, também estão acontecendo coisas estranhas na Itália. Né? Na Itália, tinha um outro sujeito também, chamado Mussolini. No Japão era Hirohito. Então, Mussolini, né? Benedito Mussolini. Benito Mussolini. O Mussolini tem uma história diferente da história do Hitler. Italiano, revolucionário mesmo, filho de pai socialista, marxista, ele mesmo era, no começo, né? Guerrilheiro. Era um sujeito muito estranho, porque o Hitler era um sujeito frágil, mas tinha muita inteligência. Ele era parrudão, mas ele era... O Mussolini era inteligente também, só que o Mussolini impressionava mais do que o Hitler, porque ele tinha... Né, era uma figura caricata, porque ele falava, fazia um monte de coisa. O Hitler também, se você ver o discurso do Hitler... É uma foto da Wikipedia. Mas o Mussolini era muito fanfarrão. Fanfarrão, fazia pose, né? Assim, com os braços e tal. Com o peixe pro alto, né? Então, o Hitler aprendeu a fazer essas coisas no espelho. Ele ficava no espelho ali treinando gestos e tal, ensaiou bastante para ser um bom orador em público. Todos esses gestos que impressionam, né? E mudar a voz também, né? Então, por exemplo, o discurso do Hitler, você pegar, tem um filme muito interessante chamado Triunfo da Vitória, que são os comícios, né, que o Hitler fazia. Aí ele sempre começa assim, ele chega lá, tá o povo todo aplaudindo. Aí ele fica lá, até parar de aplaudir. Aí quando para de aplaudir, ele ainda espera mais um pouquinho, espera mais um pouco. Aí parece que ele não está sabendo o que vai falar, né? Aí pega o papelzinho, mexe pra cá, esperando mais um pouco, tal. Aí começa a falar. Aí começa a falar bem baixinho. Sabe? Igual o pastor protestante faz. Quando chega num determinado ponto, já está gritando. Conforme ele vai aumentando o tom, as pessoas vão subindo junto com ele. De entusiasmo e tal. Daqui a pouco está todo mundo gritando, aplaudindo e tal. E ele banhado de suor, entendeu? Então assim o método, né? Eu começo falando baixinho, depois para você poder trazer a massa, né? O povo ali para você manipular, né? Que era assim que fazia. Então eram bons oradores. O Mussolini era bom orador também. Só que o Mussolini era assim, o Hitler tinha princípios bem fundamentados. Tentou de um jeito, não deu certo, vamos tentar desse outro jeito aqui. O Mussolini, ele já tinha percebido que ele tinha que ficar do lado do rei. A Alemanha, a monarquia tinha acabado, tinha virado uma república. Mas na Itália não tinha acontecido isso. A Itália tinha um equilíbrio de poder entre o rei da Itália. A Itália era monarquista. Mas era uma monarquia já parlamentar. Então você tinha o parlamento que equilibrava o poder com o rei. Tinha primeiro-ministro, entendeu? E por outro lado você tinha a igreja encurralada ali dentro do Vaticano. A igreja não estava mais com autoridade para quase nada já naquele momento ali. E o comunismo crescendo dentro da Itália, a ponto de quase ter uma revolução comunista na Itália também. Tem que complementar o seu trabalho. Mas naquela hora que passou
passou antes era o quê? Esse é o Ferrari do Carvão. Era Era isso do mesmo? carro. Então, o que acontecia? O rei da Itália, ele estava vendo que o comunismo estava virando uma ameaça real. O que acontece quando o comunismo chega ao poder? A primeira coisa que eles fazem é matar o rei. Como eles fizeram na Rússia, né? Eles têm que abolir a monarquia, matar toda a família real e criar uma república comunista. Então, não pode. Então, o rei da Itália, né? Chamava Vítor Emanuel III, eu acho. Ele começou a ver que estava caminhando para um golpe comunista na Itália. Mussolini era um líder que em torno dele tinha muita gente que seguia ele, que eram chamados de camisas pretas. E ele fundou um partido chamado Partido Fascista. Né? Esse nome fascista é uma herança da época do Antigo Império Romano. Era um símbolo de unidade do Império Romano. Era representado por vários feixes, daí que vem o nome faixa, né? De fascismo, é feixe, significa feixe. O que é um feixe? É um amarrado, né? De vários pedaços de madeira, né? Assim, você tem vários disso aqui, né? Então você vai formar um corpo assim, desses pedaços de madeira, amarrado. Isso é chamado feixe. Se você juntar vários gravetos assim amarrados, você tem um feixe de graveta. É que meu nome é fascismo, entendeu? E tinha nesse símbolo, né, um machado aqui, que representava a unidade do Império Romano e a força do Império Romano. Então, baseado nesse símbolo aqui, o Mussolini criou um partido chamado Fascio de Combatimento. Escrevi assim em italiano, né? Fascio. Feixe de combatimento, de combate. Daí porque vai ser chamado de fascismo, entendeu? Então deu para vocês entenderem por que chama nazismo e por que chama fascismo? Então o fascismo do Mussolini é uma espécie de retorno ao Império Romano antes de Cristo, pagão. E o nazismo do Hitler é uma espécie de retorno dos povos originários da região, né? Da Germânia, Alemanha. Mas esse partido aí, esse nazismo, era também de revolta da situação que a Alemanha estava por causa da Primeira Guerra? Sim. Eles queriam um revanche, entendeu? Eles queriam acabar com o Tratado de Versalhes. Foi nisso que